Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um amigo, um engenheiro Rinaldo Iácono, engenheiro civil, e eu posso dizer que ele é um pouquinho mais que amigo nosso. Porque ele foi aluno tanto meu quanto do Paulinho. Então, a relação é um pouco mais estreita. Aí, se ele fizer alguma bobagem, você pode cobrar a gente que... Né, Paulo? A gente dá uma dura. Rinaldo, obrigado por você ter vindo bater esse papo com a gente. E, pô, é uma satisfação, cara. Eu que agradeço estar aqui com vocês, ter essa oportunidade. Tive os dois como meus professores, né? E agora estou tendo a oportunidade de estar aqui, ser entrevistado pelos meus próprios professores. Legal. É uma satisfação muito grande. Tem uma pergunta padrão do nosso programa, que é o início desse bate-papo. Por que engenharia? O papai mandou, o titio já é engenheiro, ou você que escolheu? Como que foi a história? Conta para nós um pouquinho. Eu, quando criança, meu avô ele mexia já com obras, né? Ele fazia já algumas obrinhas aqui em Osasco, fazia algumas construções, né, de casa, ou mesmo fazer salão, né, ele e meu tio. E eu fui criado junto com meus avós, né, fui criado pelos meus avós, né, e então sempre estava na obra ajudando meu avô. Aquele negócio, para não ficar na rua, você vai ficar comigo na obra e você vai aprender alguma coisa. Que bom, né? E então eu cresci nesse meio, né, aí eu trabalhei em lojas de materiais elétricos depois, fiz minha formação como eletricista, só que a engenharia, o civil estava sempre no sangue, né? Então chegou uma hora que eu falei assim, agora está na hora de eu fazer minha faculdade, vou fazer engenharia civil porque eu gosto de estar nesse meio, eu gosto de mexer com obra também, né? Como se for ter na criação no meio de obras, né? Então aí começou minha jornada. Pô, que legal. Você começou na área de elétrica, né? Você citou que você trabalhava numa loja de materiais elétricos. Depois você também teve um estudo de tecnologia dentro da área de elétrica, é isso? Isso. E aí trabalhava com esse meio também. Uhum. Interessante. Trabalhei nesse meio. Eu fiz cursos de eletricistas, né? Eu tenho comandos elétricos, né? Eletricista instalador, né? E tem o NR10 também, que é uma exigência das normas da ANR, né? Só que eu ganhei conhecimentos que eu trabalhei com muitos técnicos também. Então, assim, você trabalhando nesse meio, você não aprende só o que você aprendeu no Senai ou um outro colégio em vista. Você aprende muito no dia a dia, né? Trabalhando com o pessoal. Então, você carrega uma bagagem em cima disso. E a área elétrica é uma área gostosa de se mexer também, né? Para quem gosta, principalmente. Para quem gosta, né? Principalmente. Né? Para quem gosta de estar inteira, porque assim, a elétrica sempre tem algumas coisas novas. Como a área civil também tem muitas coisas novas para a gente. Que o mercado hoje nessa área aí está crescendo muito e cada dia que você olha tem uma coisa diferente no mercado para o trabalho. Né? Rinaldo, por que você optou, em vez de ir para a engenharia elétrica, você foi para a engenharia civil, especificamente? Porque a civil é onde você foi criado, você acaba tendo um pouco mais de paixão, né? Não que eu não tenha paixão pela elétrica. Na verdade, desculpa interromper, mas a gama que você tem, o leque que você tem de opções na engenharia civil é muito maior do que na elétrica, né? Você passa inclusive a elétrica tá claro dentro. que baixa tensão, dentro dos seus limites, né? Mas a gama de opções que você tem na civil é maior. É verdade. Com todo respeito a você, meu amigo engenheiro eletricista. Na verdade o que o professor Gigi está falando é isso mesmo. Que a civil hoje, até para você trabalhar fora do campo de engenharia, mas se você está dentro de uma empresa, né? Hoje em dia as empresas ela procuram mais um engenheiro civil para tomar conta da sua área de manutenção do que um engenheiro eletricista. Específico, né? Porque o engenheiro civil ele vai entender um pouco da elétrica, né? Mas, porém, qualquer reforma que precisar ser feita, ele está ali dentro para já poder executar esse serviço. O leque dele é maior. O leque é maior. O engenheiro eletricista, não. Ele fica, num certo ponto, nessa área, ele fica um pouco mais limitado, né? Porque ele não vai chegar e vai vou fazer um projeto aqui para a gente aumentar uma área aqui do galpão, fazer um galpão ao lado. Ele vai precisar de buscar um engenheiro civil para estar fazendo isso aí, né? E o engenheiro civil já não.
Ele pode fazer o galpão ao lado, porém, com os profissionais que ele tem, né, em mãos, ele vai executar a parte elétrica, ele só vai aumentar a carga dele, mas para aumentar uma carga já é coisas diferentes, né? Ele vai pegar só um engenheiro eletricista para ver o tanto de carga que ele precisa. Mas a entrada, a cabine é o engenheiro eletricista. Tem que ser o engenheiro eletricista. Mas a execução já tem o pessoal dele dentro da própria empresa para ser feito, né? E ao contrário, não. Ele vai ter que procurar engenheiro civil, vai ter que ter um engenheiro civil na obra acompanhando a obra para não sair coisas erradas, né? E o engenheiro civil ele consegue ler o projeto de elétrica também. Então, mas hoje o CREA, desculpa, hoje o CREA está fiscalizando, está dando um ênfase maior na fiscalização da rede de responsabilidade técnica, justamente por causa disso. Por exemplo, você pega uma obra de um shopping, a quantidade de engenheiros que estão envolvidos naquela obra, né, porque você tem o eletricista, tem o civil, tem o mecânico, né? Então, tudo isso tem que ter, cada um tem o seu grau de responsabilidade nessa obra. Né? Correto. Grandes obras assim tem essas etapas. Né? Você pega uma obra grande, você tem que ter como o senhor falou, o civil, o eletricista, o engenheiro agrônomo, que tem também a parte de agronomia, então, o ambientalista. Então, todos têm que ter toda essa equipe lá. O que eu tenho observado, né, que a maior parte das pessoas que vão para a engenharia civil já fizeram uma área de elétrica, tem uma área de tecnologia, tem uma área de edificações. Isso aí também dá um leque de o profissional saber das interferências uma com a outra. Porque hoje você vai construir um edifício, né? Você tem, não é só um bloco de concreto, você tem ali as instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, lógica, né? Que às vezes isso aí, se o cara só tem uma linha, ele não consegue perceber o todo, né? É um problema sistêmico. Eu acho que essa bagagem que, por exemplo, o profissional traz, né, que nem você, dessa parte de elétrica, né, de instalações do edifício, facilita nesse momento, né, a construção de um novo prédio. Né? Hoje o que eu vejo assim no mercado, que quem tem uma bagagem, igual assim, no meu caso, citar um pouco o meu caso, igual eu já tenho uma bagagem de elétrica, né? Então, assim, eu posso dizer que hoje eu tenho uma coisa a mais para o mercado. Isso. Porque, assim, eu posso entrar numa obra de engenharia civil, mas eu sei se o cara está fazendo uma coisa errada na parte elétrica ou não. Se aquilo lá na frente vai me dar problema ou não, na hora que está executando a obra. Sabe das interferências que tem um com o outro. Né? Exatamente, né? Hoje tem profissionais ainda que não têm essa bagagem, né? Então, assim, fica um pouco perdido. Aí pode ocorrer de falar assim, dá aquele problema e lá na frente aquilo ser jogado nas costas desse profissional. Por quê? Porque ele não foi procurar saber exatamente o que está sendo feito ao todo. Mesmo que não compete a ele a executar aquilo ali, mas ele tem que estar ciente do que está sendo executado. Porque isso pode interferir mais para frente para ele. Né? Num prédio, num galpão, né? Ou até mesmo numa via. Né? Se ele não tiver ali sabendo o que está sendo feito, porque às vezes você vai construir uma casa, como hoje tem muito assim, fiação por baixo das calçadas. Tubulação de gás por baixo das calçadas. Tubulação de água por baixo das calçadas. Né? Então, numa dessas aí, rompeu todos os outros são sujeitos a ser rompido também. E todos os outros pode acabar uma coisa assim que... Falar, mas está na calçada, não vai atingir a casa da frente ali, onde que rompeu. Atinge. Atinge porque a pessoa está ali dentro, ela não sabe o que está acontecendo lá de fora. Então, ela tem que estar integrado para saber sobre tudo isso. E o que normalmente ocorre é que a gente só vai ver essas interferências depois do acontecido. Né? Quando, na verdade, deveria haver isso numa análise de projeto, né? De trabalho antes, né? As interferências de um sistema no outro. Isso que leva a essa amplitude da engenharia civil. Né? É que, na verdade, esse problema em si da interferência não foi dada a devida atenção quando da instalação. Porque cada concessionária tem o seu cadastro, mas não existe um cadastro geral. Né? Então, às vezes, o próprio instalador,
vai fazer uma instalação de gás, acaba arrebentando a rede de água, ou de esgoto, ou de qualquer outra coisa de elétrica. Por quê? Porque não existe ainda um cadastro integrado da... Uma união, né? Exatamente. Não, então, isso nós estamos falando na infraestrutura urbana. Mas, numa própria edificação, hoje, por exemplo, com uma adaptação da acessibilidade, da lei de mobilidade, você também tem que fazer algumas interferências que, às vezes, você não provém do projeto onde está passando as instalações. Né? Isso aí também causa, mesmo na macro e na microestrutura, você vai ter esse problema. Né? E é interessante que a engenharia civil te dá esse leque de abertura. Né? Com certeza. A engenharia civil ela abre um leque para muitas coisas. Né? Então, tem vários segmentos que você pode olhar, né, e falar assim, poxa vida, aqui eu tenho onde correr para um lugar ou para o outro. Né? Que assim, se você não vai trabalhar na área de construção, mas você pode trabalhar na área de projetos. Né? Ou se você não quer trabalhar na área de projetos, você pode trabalhar na área de hidráulica. Então, o leque de engenharia civil ele tem vários segmentos. Você pode trabalhar numa área estrutural, calculista. Então, assim, você tem bastante coisa dentro da engenharia civil. Né? Você pode ser um orçamentista, né? Porque tudo isso influencia numa obra. Então, assim, a engenharia civil ela tem várias coisas dentro do segmento de engenharia civil. Hoje, a sua área de atuação é como um profissional liberal? Como é que você atua profissionalmente? Hoje eu estou trabalhando como autônomo, né? E hoje eu estou mexendo muito com a área... Estou mexendo um pouco com a área de hidráulica, né? Especificamente com a área de bombeiros, né? Que está tendo bastante... O bombeiro agora está tendo bastante exigências, né? Mudou muita coisa. Né? E foi um leque que abriu para mim dentro da minha formação na engenharia civil. Legal. Então, assim, a parte de execução de novas tubulações ou manutenção, tanto eu faço como a tubulação elétrica, como tem a parte também de automação, que tem os alarmes de incêndio, tem as botoeiras de incêndio. Né? É verdade. Então, além da hidráulica, tem a parte elétrica, né? Tem a parte elétrica também. Né? Então, assim, aí volto a agregar, né? Com o meu conhecimento em elétrica, então eu não fico perdido uma hora de fazer uma manutenção de uma empresa que já está lá, está com algum problema na área de alarme de incêndio, né? Ou de botoeiras de incêndio da própria bomba. Então, eu já tenho essa bagagem que me ajuda já a localizar o problema e resolvê-lo. Legal. Então você hoje atua na área de instalações, mas também faz desenvolvimento de projetos também. Também. Legal, interessante. Você está fazendo projeto e instalação dessa área específica de prevenção contra incêndio. Sim. Todo o sistema, desde a aprovação do projeto até a execução final. Desde o começo até o final, até tirar o AVCB, tudo. Estamos trabalhando dentro disso aí. Você entrega pronto com o atestado também. Tá, entrego pronto. Que bom. Porque uma Porteira coisa fechada. Você faz o projeto e depois tem a instalação. Sim. E aí você depois tem a vistoria. É assim que é o Não, é procedimento. que hoje existem alguns escritórios que estão fazendo só projeto. Só o projeto. Então, mas nós vamos continuar com esse papo no segundo bloco, que infelizmente o primeiro já foi. Aguarde, nós já voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de hábito, eu vou fazer a recomendação a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a ART. A anotação de responsabilidade técnica é sempre o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. Quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07,
Coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco, porque você estará contribuindo com parte desse recurso para a associação que fatalmente vai voltar para você mesmo em forma de benefício. Muito obrigado. E agora vamos retornar, né, Paulinho? Isso aí. O nosso amigo Rinaldo, tá difícil chamar ele de Rinaldo, hein? Eu vou explicar para você o que acontece aqui. Como a amizade é grande, apesar de filho de italiano, ele é conhecido como alemão. Correto. Mas hoje é Rinaldo, né? Porque é uma coisa assim mais... né? Mais apresentável. Rinaldo, quando você está atuando... Porque, na verdade, existem algumas limitações para que seja exigido o AVCB, tá certo? Correto. Explica isso um pouquinho para nós. Hoje a parte de bombeiro exige muitas coisas, né? Então, assim, às vezes o pessoal reclama porque fala, mas eu tenho que pôr tudo isso de água para atingir uma parte do bombeiro, né? Ou fala, eu tenho que ter uma central de alarme de incêndio, ou pergunta, por que eu tenho que colocar detector de fumaça, né? Ou mesmo os sprint. Então, assim, hoje a área de risco está muito grande. Então, com a nossa tecnologia cada vez avançando mais, né, o risco de pegar fogo também nas coisas está sendo maior, né? Então, assim, hoje você tem que ter uma tubulação bem preparada, bem dimensionada, bem calculada, né? Então, tanto faz para áreas de hidrantes, tem que ter os hidrantes certinho para colocar, né? A partir de quantos metros é obrigatória a apresentação do AVCB? Hoje, acho que a partir de 300 metros quadrados já tem que ter essa obrigação do AVCB já. O AVCB, praticamente numa área comercial, é obrigatório. Ponto. Dependendo do tamanho. Há umas limitações em relação ao desenvolvimento de um projeto técnico. Sim. Entendeu? Então você tem um espaço físico que comporta... desculpa estar colocando esse detalhe, porque exatamente a minha pergunta vinha em cima desse ponto também. Quando você tem uma construção que envolve, vamos dizer, 1.500 metros quadrados, aí você tem que ter todo um sistema de proteção ao incêndio. Tem que entrar tubulação hidráulica, com sprinkler, tudo. Depende do segmento também. Sinalizador, né? De fumaça, depende do segmento também. Então, essas normas do Corpo de Bombeiro, em função daquele acidente que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, elas estão em constante revisões e adaptações. Isso ainda bem, porque hoje nós estamos com essa prevenção confortável, bom, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. Hoje, assim, depois até o Paulo citou agora, depois daquele acontecimento da Boate Kiss, né? Isso. Então, assim, o Corpo de Bombeiros mudaram muitas coisas aí no mercado. Então, assim, depende do segmento. Tem o segmento que o pessoal tem de restaurante, academia, tem outros que são já comércios um pouco mais simples, tem comércios de roupas, né? Então, assim, cada segmento tem uma exigência, né? Porque nem sempre o que é exigido para mim vai ser exigido para o outro, né? Às vezes eu tenho que colocar umas coisas que o cara que tem um pequeno comércio não precisa de colocar. Agora tem um cara que tem um pequeno comércio que o cara olha assim, bom, você só tem uma central de alarme de incêndio e tá certo, eu sou obrigado a colocar uma tubulação de incêndio, eu sou obrigado a colocar uns sprints, eu sou obrigado a colocar detector de fumaça? Sim, dependendo do seu segmento que você vai precisar, né? Então, cada um tem um segmento. Restaurante tem o seu segmento, tem as suas exigências. Então, assim, hoje tem exigência para tudo, né? E cada vez vai tendo mais, porque o perigo está cada vez mais constante, né? Hoje é normal você falar assim, tal prédio pegou fogo, qual foi o problema? Problema elétrico. Hoje, 90% daqueles... Desculpa a minha ignorância, viu? Mas é a BNT mesmo que rege as normas para isso também, né? Sim, tem a norma do bombeiro, mas adaptada exatamente junto com a BNT. A BNT que dá as regras. Bom, eles devem participar, né, da formação disso, né? Com certeza. Com certeza. Nessa linha, Rinaldo, por exemplo, nós temos aí uma situação hipotética que eu estou colocando, porque olha como uma coisa é dinâmica e muda sempre. E aí sempre tem que ter uma intervenção do profissional. Você tem um pátio de logística que você vai agrupar a gama diversificada de produtos lá dentro. Em função do produto que está sendo acumulado ali naquele momento,
você tem que ter um controle de prevenção de incêndio. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um pátio, um galpão industrial de logística, que eu estou acumulando lá produtos variados. De repente eu tenho lá um produto que é de alta combustível. Eu tenho que fazer a minha adaptação do meu espaço físico para adaptar aquela segurança naquele momento. Entendeu como é que funciona? Quer dizer, então a coisa não é assim, o cara tira o AVCB e fica sossegado. Não. Mudou a atividade física, mudou a atividade social daquele espaço, você tem que fazer de novo. Entendeu? Então é uma coisa Cada dinâmica. segmento. Por isso que tem a atualização, né? Não é revisão, né? Isso. Revisão. Chama. Revisão. E assim, né, dependendo do que o seu segmento, você consegue tirar seu AVCB só por 1 ano. A renovação. Renovação. Né? Aí quando você for renovar, se for ter uma renovação... Você tem que mostrar que você continua com aquela mesma atividade. Isso, só que se lá já mudou alguma coisa da sua instalação, quando eles for fazer a nova vistoria, eles vão te pedir para você se adequar novamente o que já foi mudado. Né? Então, assim, você vai ter que estar sempre se adequando. Pode ser que isso venha a ocorrer, também pode ser que não venha a ocorrer. Né? Mas tem essas mudanças também lá dentro do corpo de bombeiros também, que tem essas mudanças perante a norma BNT. O interessante é observar que nessas alterações, às vezes o comércio, né, a própria indústria faz essa alteração, tem que estar sempre acionando um profissional para fazer esse tipo de análise. Né? É isso que é importante, porque inclusive abre até um leque de trabalho, né, de serviço na nossa área, que é a de tecnologia. Você sempre na renovação você tem que estar procurando um profissional competente para fazer isso para você. Porque assim, não é só chegar lá no Corpo de Bombeiro e apresentar, né? Você tem que apresentar uma FAT, você tem que pedir uma nova vistoria, né? Eles vão olhar para ver se está tudo certo. Se não tiver, eles vão comunicar esse profissional, o profissional está comunicando o proprietário para fazer essa adequação. Então, não é só você chegar e falar assim, mas eu mesmo vou chegar e fazer. Tem coisa que dá para a gente chegar, o próprio comerciante, o próprio dono do estabelecimento, ir lá e fazer. Sim. E a renovação, por exemplo. Né? Então, mas assim, tem muitas coisas que você tem que procurar um profissional, porque ele vai te dar as diretrizes. Você vai lá, aí eles vão exigir um monte de coisa, você vai ler ali as coisas que eles pedem, aí você vai, mas isso aqui, não sei, o que será isso? Aí que você vai procurar um profissional, fazendo o processo tudo invertido, né? Então, o certo é você primeiro procurar esse profissional vai te orientar e vai te falar o que tem que ser feito. É porque tem algumas coisas que acabam fazendo parte da infraestrutura da edificação. Sim. Né? Por exemplo, tubulação. Você não pode deixar qualquer tubulação aparente. Claro que tem algumas que tem que ser aparente. Mas algumas você tem que fazer embutido. Né? Para cá tem casos que você tem que ter uma bomba de pressurização. Sim. Então isso não vai ficar lá aparente, não vai ficar. Então faz parte da infraestrutura da construção, né? Com certeza. Então nesse a recomendação para você, telespectador, vai construir, consulte um profissional. Isso, sempre. Nessas adaptações, é que às vezes, por exemplo, no caso nós estamos falando, essas interferências de um sistema no outro, é que acarretam alguns problemas, né? E tem que ter cuidados nesse momento, né? A própria situação aqui, quando aconteceu do nosso shopping aqui, né? A tubulação passou dentro de um sistema que acumulou gás. Então, quer dizer, isso aí tem que ser previsto também, né? Com tem certeza. que ser tomado esse cuidado, porque você resolve um problema, mas você causa mais dois. Na verdade, aquele colchão de ar que foi deixado foi em função do solo, que era um solo orgânico, Isso. Extremamente orgânico. E era a solução tecnológica Para aquele momento, né? Só que não estava previsto o vazamento de gás. Né? Acumula e começa a ter esses não fizeram uma galeria com um respiro, né? Com ventilação suficiente. Na verdade, tinha que ter também um detector desse Exatamente. gás. Tem os sensores de gás, hoje tem tudo isso aí, né? Então, tinha que ter algum sensor ali para detectar, falar assim, a pressão do gás está muito alta, né? Como existe várias medições hoje, então a tecnologia já dá isso para a gente hoje, né? Você colocar lá. Uma coisa que me encanta na civil são essas especializações, cara. Por exemplo, não é minha área isso.
Então, quando eu falei, desculpa a minha ignorância, não pretendo ser especialista nisso também. Já tenho, Rinaldo. É isso. Então, cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu conhecimento e da sua especialização, mas a civil encanta por ser tão ampla assim, né? Ela tem um mix, né? É o famoso leque que nós estávamos conversando agora há pouco no primeiro bloco, né? Exatamente. A engenharia civil passa a ser quase que uma generalista, né? Em vez de ser uma especialista. Né? E quando você tem uma atividade voltando mais para a área de especialização, aí você tem profissionais adequados para aquele tipo de atividade. Isso é muito bom. Então, a sua projeção hoje, nós estamos participando desse programa, convidando você a vir dar exatamente esse depoimento. Você é recém-formado engenheiro civil, mas com essa vasta experiência em termos de, vamos dizer, hidráulica e elétrica, né? Qual é a tua expectativa dentro do nosso mercado que hoje está aí, né, com essa pseudo-crise que nós estamos enfrentando? Qual é a tua expectativa em termos de atividade profissional? Assim, o mercado há 1 ano e meio atrás estava bombando, né? Pode dizer assim, que estava aquele mercado, todo mundo procurando a área civil, porque estava no auge, né? Agora teve essa recessão aí, né? Essa crise que nós estamos passando, que o mercado está, vamos dizer assim, um pouco cruel com a gente, né? Com o pessoal da área civil, né? Principalmente. Mas a expectativa ainda é que se volte a crescer novamente, porque a população está crescendo também. Então, assim, muita gente vai querer casa. Como diz um velho ditado, né? Quem casa, quer casa, né? Mas na área dele existe a renovação do atestado. Então, é uma coisa contínua. Não, o que eu acho interessante, Reinaldo, é que você hoje agregou valores àquela atividade que você já fazia, né? Então, eu estou unindo o útil, né, que eu já tinha, né, ao agradável, que agora é a minha formação nova, que é engenheiro civil. Mas daqui a pouco ele já está fazendo uma pós-graduação. Esse menino vai longe ainda. Então, assim, eu estou esperando o mercado também crescer um pouco mais, porque ainda a gente está tendo muita recusa ainda por causa desse negócio da crise. Mas, né, o campo ainda vai abrir bastante. Eu tenho expectativa ainda de dar aquela melhorada de novo no mercado aí, né, e a gente voltar até aquela bombástica de novo na engenharia civil, que vai gerar mais empregos, tanto para quem constrói, né, como para a área que eu estou seguindo, que Tomara, é de né? renovação e novos projetos, né? Rinaldo, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer de coração o prazer que foi você estar aqui conversando, a gente se rever, e deixo agora o finalzinho, esse final para você fazer as suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ter sido convidado por vocês, né? 2 engenheiros aqui do mercado de Osasco, que são ótimos engenheiros, né? Isso é modesto. O ótimo é por sua conta. E também foram meus professores, né? Ter tido a oportunidade de ser aluno de vocês aí. Que bom, né? Que bom. Tive ótimas expectativas com vocês, tive ótimas experiências, né? Agora vamos trabalhar junto. Da faculdade com vocês, e espero estar aí, né? Então, mais um concorrente. Não, parceiro. Mais um parceiro. Rinaldo, obrigado. De lado. Paulinho, obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.